te trago novidades do São Paulo, resolvendo um problema milionário. Já o São Paulo perdeu a sexta nos últimos 7 jogos e já há quem queira a demissão do técnico Hernan Crespo. Para completar, Elinho, ex-São Paulo, pode virar reforço do Vasco? Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de polêmica, a revista Exame divulgou uma pesquisa feita pela Atlas Intel, perguntando qual o time mais favorecido pela arbitragem no Brasil. Você tem alguma mínima ideia de quem ganhou? Qual time você responderia? Como mais beneficiado pela arbitragem, venceu o Palmeiras. 72% das pessoas que responderam colocaram o Palmeiras como mais favorecido. O Flamengo aparece logo depois com 70% das indicações. Corinthians é o terceiro colocado com 60% dos votos. Na quarta colocação, o São Paulo, 32%. Em quinto lugar, empate entre Fluminense e Cruzeiro, 31% para cada um deles. O Internacional é o sétimo com 25%, enquanto o Botafogo e o Santos aparecem dividindo a oitava colocação com 24%. Só para completar, registrar que o Grêmio, que tem sido um dos mais prejudicados pela arbitragem no Campeonato Brasileiro desse ano, não figura entre os 8 primeiros. Você concorda, discorda? O que você pensa sobre essa lista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que se afundou na crise. Derrota por 2-0 para o Grêmio na noite dessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Os 2 gols marcados por Carlos Vinícius, que chegou a negociar com o São Paulo em alguns momentos. O tricolor não conseguiu se acertar com um atleta. Importante registrar que o Crespo já passou a ser cornetado por torcedores do tricolor. Início espetacular do Crespo, ele chega e tira o São Paulo do risco de rebaixamento para briga por vaga em Libertadores da América. No segundo momento, o São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No terceiro momento, é eliminado pela LDU da Libertadores. E agora são 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Aproveitamento muito baixo e pressão em cima do treinador argentino. Não há, nesse momento, nenhum movimento pela demissão do Crespo. Mas, se o São Paulo não evoluir até o fim da temporada, o mais natural é que o Crespo não fique para o próximo ano. Tricolor que hoje é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 38 pontos ganhos. E a percepção que se tem é de que o Tricolor só estará na Libertadores do ano que vem se aumentar o número de vagas. Na teoria são 6 vagas para times do Brasileirão na Libertadores, essas vagas podem aumentar. Se o campeão da Libertadores for Flamengo ou Palmeiras e se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro. Ao invés de 6 seriam 8 vagas e o Tricolor na 8ª colocação garantiria essa passagem, embora para pré-Libertadores. Só para completar, registrar que o Bahia, que é o 6º colocado hoje, tem 43 pontos, são 5 de vantagem em relação ao São Paulo. Você, torcedor tricolor, acha que o São Paulo ainda tem jeito? Use o espaço para comentários e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo com boa notícia. O tricolor conseguiu resolver uma pendência de R$1 milhão. Vale a lembrança de que na metade desse ano, São Paulo utilizou um atacante chamado Gustavo Santana, que pertence ao Cuiabá e está emprestado ao tricolor. Esse atleta jogou por 6 minutos, num confronto justamente contra o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro Sub-20. O tricolor tinha se esquecido de que havia uma cláusula no contrato de empréstimo prevendo uma multa de R$1 milhão caso o Gustavo Santana fosse utilizado contra seu clube, que detém seus direitos econômicos. Pois bem, Cuiabá passou a fazer cobranças, foi à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e ameaçou não liberar a venda do atleta caso essa dívida de R$1 milhão não fosse resolvida. Nos últimos dias, com a participação do empresário Luiz Piracicaba, São Paulo e Cuiabá se acertaram. O tricolor conseguiu não fazer o pagamento dessa multa comprando um percentual um pouco maior do que estava estipulado. Por contrato, o tricolor poderia adquirir 60% dos direitos econômicos por R$700 mil. Eu soube que o tricolor pagou um pouco mais do que esse valor e ficou com 80% dos direitos econômicos. O Cuiabá ganha porque fica com 20% do valor de uma venda futura, imaginando que o Gustavo Santana possa performar bem no São Paulo e assegurar uma boa grana num futuro não tão distante. Esse jogador hoje é o artilheiro do Campeonato Sub-20 paulista pelo São Paulo. Ninguém marcou mais gols do que ele, eram 9 gols em 18 partidas. Ótima informação, até porque gastar R$1 milhão de multa por um atleta que jogou apenas 6 minutos parecia algo super esquisito, né? Óbvio que o São Paulo quis entender as responsabilidades. Quem colocou o Gustavo Santana para jogar
desconhecendo essa multa. E hoje as suspeitas estão em cima do executivo das categorias de base. Hora de falar sobre o São Paulo, que não deverá contar com o Juan Dinenno para 2026. O argentino, contratado algumas semanas atrás do Cruzeiro, não vingou. E a relação é bem ruim do lado do São Paulo e também do Dinenno. O argentino já confidenciou a pessoas próximas que está incomodado com o fato de o Crespo não lhe dar oportunidades. Ele nem saiu do banco de reservas nos 2 últimos jogos, na vitória contra o Fortaleza e na derrota contra o Palmeiras, mesmo com uma série de problemas e desfalques para o setor ofensivo. A posição dele não tem 3 centroavantes. Jean Francisco, o Caleri e o André Silva, todos com passagens por cirurgias. Eles tiveram de se submeter a cirurgias e só voltam na próxima temporada. Existe uma chance remota de o Caleri ainda reaparecer nesse ano. Diante desse cenário, não sendo utilizado mesmo com a ausência de um centroavante para concorrer com ele, o Dinenno já começa a preparar as malas para deixar o tricolor. O fato de o vínculo se encerrar no fim dessa temporada é um facilitador. Desde que foi contratado, o Dinenno fez 8 partidas e apenas 1 gol pelo São Paulo. Só foi titular em 3 oportunidades. E a soma de todos os jogos em que ele esteve em ação equivale a pouco mais de 300 minutos. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo, vale a pena um sacrifício para renovar com o Dinenno ou adeus e muito obrigado no fim dessa temporada? Marcos Alves, boa noite, Nicola. O São Paulo deve usar menos a base em 26? Marcos, eu acho que deve usar mais. Até porque não vai conseguir fazer uma baita reformulação, mas o São Paulo pode abrir mão de alguns jogadores caros e que não fazem parte de atletas revelados em Cotia, tá? O São Paulo tem passado por toda a dificuldade financeira do mundo, segue gastando mais do que o combinado e planejado no departamento de futebol. Então, por exemplo, o Luiz Gustavo, será que ele fica? É um cara que voltou bem, fez bom jogo lá contra o Bahia, né? Mas ganha 700 mil reais mensais. Os casos do Oscar e do Lucas são mais complexos porque são 2 jogadores cujos contratos ainda estão em vigência, do Lucas até 2026, do Oscar até dezembro de 27. Mas eram 2 caras que, se eventualmente o contrato acabasse, o São Paulo até poderia propor uma renovação em condições menores. Eu acho que a base vai ser mais utilizada, até porque o projeto futuro do São Paulo passa muito pela base, tá bom? Quero falar agora sobre o São Paulo, que contratou 2 grandes promessas internacionais. São Paulo acaba de fechar contratações de um africano chamado Ridwan Mohamed e de um jogador da Guatemala chamado Marvin Alexander Ávila. Esses jogadores foram identificados pela equipe de scout de Cotia. A partir daí o São Paulo começou a negociar através do diretor de futebol da base, o Douglas Schwartzman. Os atletas serão reforços do São Paulo assim que completarem 18 anos de idade. Eles ainda não chegaram à maioridade e não podem virar reforços do tricolor em Cotia. Há necessidade para mudança de atletas para outro país de que eles completem 18 anos de idade. Mas o acerto entre o São Paulo e os clubes que detêm os atletas já foi feito. São Paulo vai pagar uma compensação financeira aos 2 clubes para ter o africano e o guatemalteca, e eles serão reforços assim que completarem 18 anos de idade. São Paulo fez uma grande pesquisa pelo mundo e entendeu esses 2 como alguns dos mais promissores entre aqueles identificados. Só para completar, registrar também que Douglas Schwartzman está em Recife, capital do Pernambuco, para negociar últimos detalhes da contratação de um jogador do Náutico. O nome desse atleta segue sendo mantido em sigilo. Trata-se de um jogador que já atuou no principal, nesse momento voltou para a base e o São Paulo está o contratando, comprando com direitos econômicos para que esse atleta possa performar na base e virar reforço do time principal no futuro não tão distante. Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Fui.